Toda última quinta-feira do mês a gente faz um vídeo só sobre perguntas que vocês mandaram e essa foi a primeira semana e já tiveram muitas perguntas muito boas, mas o Renan Moura mandou uma série de perguntas que, como bônus, a gente vai responder agora. Quanto tempo você leva para escrever? Eu levo pouco tempo para escrever, mas eu levo muito tempo pensando no que eu vou escrever. Então eu passo uns 2 meses pensando antes e fazendo rabisquinhos e anotações e coisas. E daí quando eu sento para escrever, eu só vou ligando uma coisa na outra e daí eu tiro uma pausa, volto e vejo as cagadas que eu fiz. Mas eu penso muito mais antes de escrever. Eu demoro muito mais tempo pensando como vai ser do que realmente escrevendo. Qual a sua inspiração? A minha inspiração é qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu fiz um quadrinho que era baseado em Metal Gear, só porque eu gosto muito de Metal Gear. E eu fiz, quando eu escrevi Mr. Luvas, que é uma história em quadrinhos sobre um cachorro padeiro que sonha em ser lutador de boxe, eu não lembro de onde veio exatamente essa relação de, tipo, ele é um padeiro e vai virar um lutador de boxe. Mas a memória que eu tenho é que eu tava com uns amigos em Curitiba, logo depois da Bienal de Quadrinhos, de 2016, e eu falei, eu aposto que eu consigo. Eu aposto que eu consigo fazer uma história que funciona com essa premissa que é completamente idiota. Qual a parte mais difícil de escrever? Às vezes é encontrar como uma coisa vai levar a outra. Então você tem 2 pontos que você imaginou, igual você tem... Vamos dizer, você tem a princesa foi raptada e você tem a princesa foi resgatada no final. O que acontece aqui entre um e outro é o mais difícil. Porque você consegue encontrar um motivo emocional para fazer essa história funcionar entre esses dois. Mas realmente solucionar a trama e as coisas que vão levar de um ponto a outro, isso é o quebra-cabeça da vida real. Depois que você resolve isso, tem uma outra parte mais difícil que é como você faz o diálogo fazer esse mesmo trabalho. Porque daí você já sabe exatamente quais são os pontos, mas entre cada ponto tem uma conversa ou uma ação que vai levar a história de um ponto a outro. E encontrar essas coisas, às vezes você fica olhando pra tela por horas, assim, ó, e tipo, eu não sei o que essa pessoa vai falar pra eu levar essa história adiante. Isso é bem difícil. Como entrar no mercado de trabalho? Eu sinceramente não sei, porque todas as coisas que eu fiz até hoje, eu fui ou eu mesmo fiz e falei, beleza, eu vou vender isso, igual todas as coisas que eu escrevi, ou alguém me achou. Por exemplo, eu estou escrevendo um roteiro agora para um desenho animado porque alguém me achou na Comic Con em 2016 também? As pessoas te acham porque você fez coisas. Então, como entrar no mercado de trabalho? Começa. Igual eu falei sobre a pergunta da Gabriela sobre a autossabotagem, só começa. As pessoas só podem descobrir que você existe e que o seu trabalho existe depois que o seu trabalho existe. Então, começa, não importa como você vai lançar, não importa se tem alguém para ler ou não, só faz e daí você tem alguma chance de se encontrar. É tipo, como que eu ganho na loteria? Você tem que comprar o bilhete. Quais as dificuldades do mercado? Começar... Não, mentira. É justamente isso de você ser descoberto, das pessoas te acharem. Mas depois que você começa, as coisas vão andando. As coisas vão andando. Você tem que estudar muito, você tem que saber que você está fazendo direito, que você está fazendo a sua parte. Mas daí a outra parte vem. Foi pra mim, eu digo isso, parece ridículo, parece autoajuda, parece não, o universo vai prover, mas é real. O Gene Simmons fala no documentário sobre o Hugh Hefner, a sorte sorri pra todo mundo, mas quando acontece você tem que ir atrás, você tem que trabalhar, você tem que fazer a sua parte. Então, quando me acharam na Comic Con pra falar, cara, a gente trabalha no Irmão do Jorel, você quer fazer os storyboards? Você só fala sim e vai atrás. E dá um jeito de fazer. Quais as maiores recomendações para quem está começando? Vai estudar, real. É muito coisa que qualquer um vai dizer, mas vai estudar. Porque existem as coisas para te ensinar como você tem que fazer o que você quer fazer.
mas você precisa ir atrás delas e você precisa aprender de verdade. Depois disso é só trabalhar duro, mas você precisa aprender. Tem muita coisa para descobrir sobre o que você quer fazer, o que quer que seja, mais do que escrever. Escrever é muito bom porque, no fim das contas, de verdade, é muito fácil. Mas vai atrás e estuda. Vai dar certo. Para você, como é um bom desfecho? Um bom desfecho é um que faz sentido. É um que me deixa satisfeito. É um que eu não saio da história pensando, mas e aquilo lá? O que aconteceu? Entendeu? Eu odeio quando fica ponta. Eu gosto de sair e falar, eu nem acredito que tudo isso aconteceu. Isso foi incrível, maravilhoso. É quando alguém tece várias linhas e daí junta todas no final. Eu gosto de gestos. Quais livros essenciais você recomenda? Story do Maki. É o primeiro, assim. Primeiro Story do Maki. Porque ele fala de tudo com muita profundidade. Tudo. Ele fala de tudo. E quando você termina ele, você pode ler todos os outros, porque daí você já tem uma base excelente para entender o que os outros vão falar. Então eu acho que o livro mais eficiente é Save the Cat, do Blake Snyder, porque o dele é o mais mastigado do mundo. A jornada do herói dele é a coisa mais fácil de aprender o que tem que acontecer em cada momento da história. E se você quiser quebrar qualquer uma dessas coisas, é muito mais fácil porque você entendeu elas muito bem depois de ler o que ele chama de Blake Snyder Beat Sheet. Mas antes você precisa ter lido o Maki. Eu acho que eu não teria... eu não saberia apreciar o que o Blake Snyder escreveu tão bem se eu não tivesse lido o Story antes. Então esse é o primeiro livro. Tem muitos livros que eu posso recomendar, mas o Story, ele é difícil, mas ele continua sendo fundamental. Então eu espero que essas respostas tenham ajudado e a gente se vê na próxima, última quinta-feira do mês. Mande as suas perguntas nos comentários, nos grupos do Facebook, se você faz parte do nosso Apoia-se, ou no meu Twitter, @RaoniMarques. Se você não faz parte do Apoia-se, faça parte do Apoia-se. O Renan faz parte do Apoia-se. E eu o quê? Respondi 18 perguntas dele. Esse é o segredo. Beijos, até mais. Tchau. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E se você quiser praticar mais, eu tenho uma campanha no Apoia-se. Lá você pode não só me ajudar a fazer cada vez mais vídeos, como discutir sobre histórias, filmes, séries, técnicas de escrita. Dá um pulo lá e considere apoiar esse canal. Um abraço, amigos, e até mais.